minutos. Vai ser, se você der o aviso em 3 minutos, a gente começa 1h10 e vai até 1h30, depois 1h30 a 1h50. Vai dar mais ou menos isso. Vou dar 15 minutos para deixa 15. Lara. Ok. Então, eu vou começar que eu vou ter que moderar outra sala, que a gente está sem moderador na outra sala, por enquanto. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar é que hoje é a segunda edição desse seminário de avaliação, que teve sucesso no primeiro encontro, né, na primeira edição que a gente fez no semestre passado. E a intenção é a gente continuar. Na realidade, a avaliação a gente está fazendo constantemente, né, cotidianamente, nas comissões, nas reuniões, nos GTs, etc. E tal. Então, isso faz parte do nosso cotidiano. Aqui é um evento, a gente está agrupando um pouco dessas avaliações que a gente fez durante o semestre e agregando novas que surgiram, né? Então, esse momento é muito precioso, né? A gente vai estar disponibilizando essa discussão no YouTube, como a gente fez no último seminário, para que a coisa fique bem divulgada, né? Agora, eu queria passar algumas informações para o grupo aqui, né? Embora o M7, praticamente todas as disciplinas voltaram, né, para a prática, na semana passada saiu uma resolução pelo Conselho Universitário informando que, a partir de hoje, tanto os técnicos quanto os docentes retornariam a atividades presenciais, logicamente ainda fazendo rodízio, mas assim, voltaria às atividades presenciais, só não voltaria quem for maior de 60 anos, tiver uma comorbidade e tiver dependentes em casa, por exemplo, crianças ou idosos que não estão em atividade, que não tem com quem deixar, e aí, por exemplo, crianças que não estão em creche, ou não estão em escolas, ou tem ainda aquele revezamento na escola, talvez isso crie uma dificuldade para a pessoa estar presencialmente, por isso foi pensada a questão do rodízio. Mas há uma prerrogativa, aí até semana passada teve uma reunião na decania sobre isso, que pelo menos parte do curso volte às aulas teóricas também presenciais. E para isso, aí eu estava até conversando com a Mariana antes de vocês chegarem, porque tem uma coisa, né? Se a gente for fazer a teórica presencial, o ideal seria que a turma topasse 100%. Porque você dá uma parte presencial e uma parte remota, na parte teórica, por exemplo, isso é um problema. Porque, na realidade, temos poucos professores, ainda mais no 7º período. Temos poucos professores e ainda a gente vai ter que se desdobrar em 2. A gente pode gravar a aula presencial para que a pessoa assista, mas aí depende de todo um arsenal de coisas para garantir. Então, a gente vai ter que planejar isso de maneira mais delicada. Como as aulas práticas presenciais, a gente já pensou nisso, a gente começou a fazer isso no final do semestre, até houve uma sugestão do grupo do primeiro período, de fazer projetos pilotos, né? Talvez algumas disciplinas, em alguns momentos, fazer aulas teóricas presenciais, ou provas presenciais, alguma coisa nesse sentido. Então, alguns pulos é possível a gente fazer agora esse semestre, que já foi autorizado pelo Conselho Universitário. Agora, o como fazer, a gente vai ter que planejar isso. Então, na comissão do ciclo clínico, e, logicamente, não precisa esperar a reunião da comissão, que vai ser só no início do próximo mês, mas assim, a gente pode, vocês, disciplinas, vocês, alunos, na turma, e alunos com os docentes da disciplina, vocês já podem estar pensando nisso, né? E para que a gente tenta maturar o máximo para a próxima reunião da comissão do ciclo clínico, para a gente falar sobre isso. Porque isso está na pauta, a gente não vai ter como fugir disso. Isso está sendo cobrado, e não só pela reitoria, mas também pelo Ministério Público. Então, a gente vai ter que dar conta disso, de alguma forma. Eu não estou falando que não vão ser todas as disciplinas que vão fazer isso, algumas vão ter que fazer as aulas teóricas, e não necessariamente o período todo, talvez em alguns momentos estratégicos para a disciplina e para os alunos. Então, esse é um informe que eu queria passar para vocês. Um outro informe é em relação ao dia 16. Dia 16, de 2 às 4 da tarde, a gente vai ter a gente vai ter a conferência de abertura do semestre, em que a gente já fez contato com a Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz, que está à frente dessa questão do Covid e outras coisas mais, e ela topou fazer a conferência de abertura, e o Emerson Merri, ele vai ser o nosso mediador, né? Então, 2 feras do cuidado vão estar falando nesse encontro, que vai ser de 2 às 4, aí todos os alunos vão estar liberados para essa atividade, como também docentes, que vai ser transmitido via YouTube.
e o pessoal da comunicação que vai estar moderando fazendo essa articulação entre os canais, né? E aí esse evento vai ser um evento para a gente estar discutindo não só o que a gente tem que reformular na medicina, no momento da pandemia e pós-pandemia também, que é uma reflexão que a Margarete tem feito, né? Também o Emerson Merri também, né? Coisas que a gente aprendeu de ferramentas no lidar com o Covid, no viver com o Covid, que a gente, querendo ou não, nos chamou a atenção, por exemplo, de olhar nos olhos dos pacientes, né? O olhar é a maneira maior de expressão, né? Antes tinha o sorriso, hoje o olhar você tem que estar mais atento aos sinais do olhar. Outra coisa em relação à questão quem está na UTI, muitas vezes você vai ser um familiar que vai acompanhar a morte do paciente com Covid, coisa que antes tinha um familiar que acompanhava, hoje o familiar não pode acompanhar. Então, você passa de só profissional de saúde para um membro da família ou até amigo nesse sentido. Então, vários papéis foram assumidos nessa pandemia. Então, ela traz essa discussão, eu acho que vai ser proveitosa para a gente. Então, é isso. Eu vou para outra sala, daqui a pouco eu volto. Oi, Alexia, fala aí, eu prefiro. Você, Luiz, o quê? Eu não li. O retorno presencial, ele tá valendo para a turma antiga ou para o novo M7? Está valendo para todo o curso. Ah, tá, então tá. Ele está valendo para todo o curso. Só que o pessoal do básico ainda só o M3 e a anatomia que está garantido. A gente está negociando as outras. E a questão daqui do ciclo clínico é que está vendo como que a gente faz. Se a gente amplia as práticas agora, se mantém da mesma forma, aí é uma coisa que vocês já podem avaliar aqui, né? Se foi legal, se não foi. E outra coisa é a teoria. A teoria é que a gente vai ter que ver como que está a questão da logística de professores e de alunos, porque alunos não estão morando em Macaé, uma parte dos professores não estão morando em Macaé porque tiveram que se deslocar para próximo da família. Então, tem uma variável de coisas, familiares, tanto de alunos como de docentes morreram, e com isso mudou a estrutura da família. Então, tem tantas variáveis que a gente vai ter que ver caso a caso. Entendeu, Alex? Entendi. Então, boa discussão, daqui a pouco eu volto. Tchau. Obrigada, Luiz. Tchau. Vamos dar seguimento, então. A gente vai seguir a ordem ali, a não ser que alguém queira mudar, né? Mas se não se manifestarem, a gente vai seguindo aqui a ordem. Então, a gente vai começar com a apresentação da Sabrina. Aí, Sabrina, até 1h30, tá? 1h15 agora, então até 1h30. Boa tarde, né, a todos. Eu vou apresentar um pouquinho da disciplina e mostrar talvez um recorte e comparar o período passado com esse período, que foi o período que a gente fez a primeira avaliação, né, na primeira edição, e ver o que a gente tinha como meta e o que a gente alcançou dessa meta. E depois, o Rodrigo, que foi o nosso monitor, né, foi a primeira vez que a disciplina teve um monitor, ele vai falar da experiência dele, né, e da atividade que ele ficou à frente, a atividade integrada, assim que a gente chamou essa atividade. Então, deixa eu compartilhar aqui o meu. São 3 slides, é bem rapidinha. Depois eu passo para Rodrigo. Acho que o mais importante também é escutar os alunos, né? Vocês estão vendo? Ainda não, Sabrina. Agora está carregando para mim. Tá, é que tá um pouquinho lenta a minha internet. Pronto, agora está indo. Se quiser, você pode pôr em tela cheia, se você preferir. Isso, claro. Então, a disciplina Saúde do Adulto 3, né, como todo mundo conhece, ela é composta por 8 conteúdos programáticos, que a gente... Bolinha de chocolate! É sempre assim. Mamãe, eu quero bolinha de chocolate.
Voltei. Estão me ouvindo, né? Agora sim. Tá. Então, ela é composta por 8 conteúdos programáticos. A gente tem a geriatria, DIP, reumato, nefrologia, farmacologia, gastro, saúde trabalhadora e hematologia, né? Então, a gente continua ainda com uma quantidade muito grande de professores convidados ou colaboradores, né? Que são professores, especialmente da reumatologia, DIP, que são conteúdos bem pesados, né? A gente ainda teve essa grande quantidade de professores colaboradores. Somos 4 professoras efetivas e ganhamos uma substituta no final do período, né? O que aliviou um pouco a situação da disciplina, né? Mas a gente ainda tem alguns problemas, porque não temos professores que são responsáveis, né, por algumas especialidades. Então, a gente manteve, comparando ao período passado, né, com esse período, a gente manteve essa divisão de pesos. Então, a atividade complementar tem peso 4, né, e a prova teórica tem peso 6. Então, a gente, desde o período passado, resolveu colocar um peso maior para a atividade complementar para estimular o estudante a participar, né, não ficar só naquela coisa de estudar para a prova. Então, a gente manteve isso para esse período. A gente utiliza a plataforma Google Classroom e para as aulas Google Meet. A grande maioria dos professores faz interação com o Google Classroom, mas a gente tem por ter muitos professores que não são da FRJ, né, não tem vínculo, eles vão, dão uma aula, muitos não utilizaram, né, nem tinham acesso a essa plataforma, mas os professores efetivos e alguns professores que são mais próximos, né, como o próprio Ricardo, a Luciara, que são professores colaboradores, mas são como se fossem já do curso, eles utilizam a plataforma, né? Então, a gente teve basicamente aulas síncronas, algumas aulas assíncronas, algumas aulas gravadas, né, em função da gente não ter professores especialmente para infecto. Então, a gente tem algumas aulas gravadas, estratégicas, que a gente utiliza na infectologia, na INDIP, né, para poder cumprir ali a carga horária e os tópicos que estão na ementa. E a gente continuou com uma prova teórica, né, uma prova teórica objetiva, feita no Google Forms, porque a gente, em função da gente ter muitos professores colaboradores, a gente viu que era a melhor forma de construir essa prova e também de ter acesso à correção, ao gabarito, né? Então, alguns professores mandavam essas questões, outros professores não mandavam, né? Então, não tem muito como a gente contar com esses professores colaboradores. Então, por isso que a gente continuou com essa prova teórica objetiva, uma prova só porque o período foi curto, né? A gente somos outras especialidades, então já são 8 dias, né, que a gente meio que não tem aula, né? Fica só prova. Imagina se a gente tivesse 2 provas, seriam 16 dias. É um ponto que os alunos já criticaram, mas em função desses períodos curtos e da ausência de alguns professores, o que dificulta a elaboração mesmo da prova, a gente optou por continuar com uma prova teórica, né? Mas eu acredito que entrando agora os professores efetivos, que tivemos concurso, o concurso foi homologado, a gente acredita que pelo menos até o meio do período ou final, os professores efetivos eles entrem, né, exceto de reumatologia, mas temos professores, passou o professor, né, no concurso para DIP, gastro, que vai continuar sendo o Ricardo, né, que ele passou no concurso, já avisei até a turma passada, DIP, gastro e hemato, né? Então, a gente acredita que o próximo período vai ser um período que as coisas comecem a melhorar para a disciplina. E a gente teve também, nesse período, a gente chamou de atividade integrada, né, que foi basicamente estruturada e realizada dentro da monitoria, né, que o Rodrigo vai falar um pouquinho melhor dela, que tinha como objetivo estimular a integração dessas disciplinas que compõem a grade de saúde do adulto 3. Em relação às atividades complementares, eu coloquei assim um diagnóstico basicamente do que foi. Então, um ponto que a gente foi avaliado no período passado, né, e a gente pretende melhorar isso, em relação à quantidade de atividades complementares, já que agora a gente tem atividade integrada, né, que já é
uma atividade bem trabalhosa, né? Os alunos têm que ter uma dedicação, eles constroem um caso clínico que envolve diferentes especialidades, então a ideia é para o próximo período a gente reduzir um pouco dessas atividades complementares, que são atividades que os professores, dentro das suas especialidades, fazem dentro dos seus cronogramas, né? Com a ideia de estimular o aprendizado, né? De fazer uma forma diferente de obtenção de um conteúdo específico que ele acha, que ele julga importante. Então, a nefrologia a gente teve casos clínicos, GIP a gente teve quiz, farmaco a gente teve quiz, 2 quiz aqui, geriatria a gente teve 3 atividades, Mariana já conversou comigo que parece que no próximo período vão ser 2, então a gente já fez uma reunião com os professores, falando um pouco dessa sobrecarga de atividades, né, que foi um ponto que a gente levantou também na avaliação que a gente fez com a turma, e a proposta é que no próximo período a gente tenha um pouco menos dessas atividades complementares, porque a gente sabe que os alunos acabam se dedicando, né, à atividade integrada e acabam meio que não tendo tempo para se dedicar à atividade complementar como gostariam, né? Então, saúde do trabalhador também a gente teve anamnese e ocupacional e seminários, gastro também foram 2 atividades, os professores aqui também já conversamos, né, nessa reunião, e eles acreditam que vai ter só uma atividade complementar para o próximo período. E aí, em relação, para a gente fechar aqui, falar um pouquinho do que a gente tinha lançado como desafio no período anterior, na avaliação 1, e o que a gente alcançou e o que a gente tem que melhorar ainda, né? Eu coloquei aqui esses pontos que foram levantados no período passado, que era estimular a integração da disciplina, né? Isso a gente conseguiu um pontapé, né, através dessa atividade integrada, que foi dentro da monitoria, onde os alunos construíam casos clínicos envolvendo mais de uma especialidade. Esses casos, eles apresentavam esses casos clínicos, depois os grupos trocavam esses casos, e o grupo que pegou a segunda parte do trabalho era dar continuidade a esse caso clínico através de um trabalho escrito. Então, a gente conseguiu estimular essa integração através dessa atividade integrada em parceria com o nosso monitor. Outro ponto que foi levantado, né, uma meta, era estimular a maior participação dos alunos nas aulas síncronas, né? Então, esse ponto a gente continua ainda com uma certa dificuldade, a gente observou que era um pouco, metade da turma, né, comparecia basicamente às aulas. Então, a gente acredita que tem vários motivos, né? Acho que está todo mundo saturado, enfim, alguns alunos, cada um tem o seu motivo, mas a gente ainda continuou com esse problema de uma baixa frequência nas aulas síncronas, né? A ausência de atividades complementares nos conteúdos com professores convidados, né? Então, isso era um problema. A gente conseguiu melhorar esse cenário em parte, porque essas especialidades que não tinham um professor, né, específico para levar aquela especialidade do início ao fim, acabavam que no período anterior, né, da avaliação 1, elas ficaram sem nenhuma atividade complementar. E aí, com a atividade integrada, a gente conseguiu envolver essas disciplinas, essas especialidades dentro de alguma atividade, né? Então, a gente conseguiu, em parte, melhorar aqui esse cenário. Obviamente, quando a gente tiver os professores, né, para essas especialidades, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor executado, né? Campos de prática pós-pandemia, né, foi um ponto também que era uma meta de tentar aumentar esse campo de prática, né? Então, a gente conseguiu, além da nefrologia, que foi o campo de prática que foi iniciado, né, no período passado, a gente vai ter também prática de gastroenterologia, né? Então, o professor Ricardo já tem lá um cronograma de prática e vai passar para a próxima turma, no caso, no primeiro dia de aula com ele, tá? E o concurso de professor efetivo finalmente foi realizado, né, como eu já falei, e a gente espera que esses professores entrem ainda dentro desse próximo período, né? Professor de hematologia, de gastro, que vai continuar sendo o Ricardo, e de DIP. Só não tivemos inscritos para reumatologia, então a gente vai continuar contando aí com o professor colaborador, né, ou com a professora substituta, a Eliane, que está nos ajudando
em reumato e em DIP. Bom, então era isso. E aí agora, Rodrigo vai falar um pouquinho, não sei se dá tempo, ele vai levantar os pontos positivos e negativos do que a gente precisa melhorar dessa atividade integrada. Tá, Rodrigo, você acha que consegue falar em 5 minutinhos? Consigo sim. Não vou nem projetar o slide, que aí fica mais rápido. Então, atividade integrada, como a professora Sabrina já comentou, né, acabou constatando inicialmente em 12 encontros síncronos, 3 encontros por cada grupo, né, foram 4 grupos ao total, e aí tinha um encontro inicial, onde os alunos levavam a proposta do caso clínico, ideias iniciais e tal, e aí eu, no que eu já sabia, já ia dando uma guiada, e aí no que eu não sabia, acabava anotando e enviando para os professores. Aí tinha um intervalo de 2 semanas, onde teve o segundo encontro, em que teve o feedback dos professores, e aí eu pude levar aos alunos, e aí o terceiro encontro foi direcionado à parte escrita que a professora Sabrina acabou comentando. E aí, ao final da atividade, em conjunto com a professora, eu acabei elaborando um questionário para saber como é que foi a experiência em relação aos alunos. Aí, tiveram algumas perguntas do tipo, avalie a atividade integrada proposta na Saúde Adulto 3. E aí, em geral, a avaliação acabou sendo bem positiva, cerca de 90% das respostas acabaram sendo acima de 3, e aí algumas críticas acabaram sendo recorrentes. A principal crítica negativa, ao nosso ver, acabou sendo em relação à carga horária do período, que acaba sendo muito extensa. Então, alguns alunos acabaram apontando que eles não se dedicaram tanto quanto poderiam, tanto quanto queriam a atividade, devido ao fato de já estarem meio que sobrecarregados. Mas, ao mesmo tempo, outros alunos acabaram apontando como ponto positivo o fato da atividade ter sido realizada no meio do período, antes do período programático de provas. Então, isso permitiu que tivesse um foco maior, né? Então, as críticas acabaram saindo um pouco relativas. Para cada pessoa que apontava alguma coisa negativa, outra pessoa acabava vendo tal coisa como positivo. Um outro fato que acabou sendo recorrente também foi a crítica de um grupo ter pegado reumatologia, e reumato ainda não ter sido dado, porque reumato acaba ficando mais para o final do período, né? Mas, ao mesmo tempo, tiveram alunos que gostaram de estudar ativamente, e aí, quando chegaram e tiveram reumato lá na frente, já se sentiam mais confortáveis, porque já tinham estudado alguma coisa antes. Então, acabou tendo esse aspecto positivo também. Em relação à adesão às monitorias, acabou sendo extremamente alta. 20 alunos acabaram respondendo o questionário e dos 20, os 20 acabaram comparecendo. E isso realmente acaba sendo uma amostra representativamente considerável, porque de uma turma de 35, 36 alunos, em todos os encontros acabava tendo sempre mais que 30. Então, realmente creio que foram encontros que somaram bastante, tanto a mim quanto aos alunos. Aí tinha outras perguntas, tipo, quanto a dinâmica proposta para a construção do caso clínico contribuiu para a atividade integrada, e aí cerca de 85% das respostas foram acima de 3. Quanto o feedback dos professores aos grupos contribuiu na construção da atividade integrada, e aí 90% acabaram sendo acima de 4. Quanto o feedback do monitor aos grupos contribuiu na construção da atividade integrada, e aí 95% das respostas foram acima de 4. E aí teve a última pergunta, né, o quanto a segunda parte da atividade integrada, que foi o trabalho escrito, foi produtivo. E aí, bastante gente acabou elogiando também essa parte escrita, só que uma crítica que a gente acabou até acertando para esse período, né, foi a questão de não ter tido feedback dos professores na parte escrita. E aí, na elaboração do cronograma da atividade nesse período, a gente acabou separando 2 semanas para obter o feedback dos professores nessa parte. Então, essa crítica foi uma crítica que acabou sendo, né, devidamente acatada e que a gente ajustou para que fosse tudo certinho nesse período. E uma outra crítica também foi em relação ao fato de os grupos que elaboraram os casos clínicos não tinham recebido a parte escrita, que foi elaborada em relação ao próprio caso depois por outro grupo. E isso acabou sendo consertado também, né? Foi enviado para representante para a Júlia, então está tudo certo em relação a isso. E acho que era basicamente isso que tinha para apontar. Dei uma corrida para não passar tanto. Obrigada, Rodrigo. Então, vamos fazer o bloco das apresentações, depois a gente abre para os debates. Aí, Lara, você ou é o Carlos? Eu. Tá. Boa Então, tarde. fica à vontade, 15 minutinhos, tá? Tá, é bem rapidinho. Para projetar só tela cheia.
compartilhar a tela, e aí você pode escolher se o seu PowerPoint... Apresentar. Apresentar. Não tô conseguindo. Eu vou falar, então, mais fácil. Então, as nossas atividades são divididas em 2 matérias. Desculpa o barulho, gente, mas eu tenho criança em casa. Então, 2 matérias, a ginecologia e a obstetrícia. Elas são divididas em horários diferentes e turnos diferentes. Então, a obstetrícia é realizada às quartas-feiras, no período da tarde, e a ginecologia nas sextas-feiras, no período da manhã. A gente tem atividade... Antes a gente estava tendo só atividade teórica, e nesse último período a gente conseguiu dar aula prática. Infelizmente, a gente teve um problema em relação aos técnicos, e por isso um grupo não conseguiu fazer a atividade da ginecologia, porque a gente precisava do laboratório da ginecologia, então a gente não conseguiu. Mas o outro grupo conseguiu, e a gente pretende dar essa aula, repor essa aula prática para os alunos que não tiveram. Da obstetrícia, eles conseguiram fazer todas as aulas práticas. A gente, além dessas aulas teóricas e aulas práticas, a gente pede para os alunos prepararem um seminário, com tanto da ginecologia quanto da obstetrícia. O nosso objetivo nesse seminário é mais treinar os alunos mesmo, a apresentação, a como falar, a lidar com essa exposição também, que é uma coisa que eles vão ter que fazer ao longo da vida. E a gente gosta muito dessas atividades. Os alunos, eu acho que eles não curtem muito. Eu até gostaria de pensar e ver até agora, se a gente puder discutir o que seria mais interessante, se eles acham que o seminário não é tão válido, se seria melhor caso clínico, não sei, mudar alguma coisa para melhorar para todo mundo. As aulas práticas, elas são realizadas em 2 laboratórios, naquele laboratório que é compartilhado com a enfermagem, que é um laboratório que tem os manequins, que a gente consegue fazer exame de mama, mostrar como que é o colo do útero, como que é o toque vaginal, como que passa estéculo, colo preventivo. Tem um manequim que a gente consegue ver fundo do útero, ensinar todas as manobras, e tem o mais legal, que é a Noelle, que é um manequim que ele consegue simular um parto normal. Então, a gente consegue botar um neném em posições diferentes para simular distócia de cordão, um monte de coisa legal. E os alunos curtem bastante essa aula prática. E a avaliação, a gente dá um peso maior à prova, um peso menor ao seminário. E antes a gente fazia a participação, mas agora a gente não tá utilizando disso para conseguir avaliar, né? Porque a participação dos alunos é uma coisa um pouquinho difícil da gente avaliar. Porque várias vezes a câmera fica fechada e já aconteceu da gente terminar a aula, fechar e os alunos continuarem ali. Então, eles não estão assistindo de fato. Então, não acho que seria um bom método de avaliação. E a gente usa a plataforma do Zoom para as aulas teóricas e para a prova a gente usa o Google. É isso. E eu acho que o que progrediu do semestre anterior para esse último foi que a gente conseguiu ministrar a aula prática, que a gente não estava podendo. Quer falar alguma coisa, Carlos? Eu ia perguntar isso. Sim. No período passado, a gente fez essa avaliação e assim, eu estava um pouquinho mais animado em relação à atividade remota, né? Vai dar certo, é o que a gente tem para hoje. Mas assim, a atividade remota está extremamente desestimulante, pelo menos para nós, professores, porque uma troca de aula com câmeras fechadas é muito ruim, né? A gente perde assim, até o fio da meada, às vezes, para fazer a conexão com o aluno, porque na presencial, a gente vê a carinha deles, né? Percebe dúvida, pergunta, alguém está com dúvida, mas no remoto fica essa distância muito, muito grande, né? E o que eu tenho observado no internato, que eu recebo essa galera de volta lá no internato, tá com uma falha grande na parte prática, e a gente não conseguiu ter na primeira vez que a gente fez isso, e agora, no finalzinho, foi liberado para a gente fazer uma prática, e a gente correu para arrumar aí, para levar esse pessoal para robô, né? E a robô é um ganho legal que a faculdade teve há um tempo atrás, quando chegou, porque ela simula muito próximo da realidade. Então, essa turma de agora, que passou o 7º período, teve uma vantagem em relação ao que agora está no 8º período, tanto que eu já montei uma escala para treinar o pessoal do 8º período para poder chegar no internato fazendo alguma coisa. Então, a nossa expectativa
é que, voltando à possibilidade da aula prática, a gente vai ter presencial, a gente vai ter um ganho importante. A mesma coisa em relação à prova. A prova, ela é completamente, não dá para avaliar de modo adequado o aluno, porque a gente manda aquela enquete, né, do Google e dá um tempo para o aluno responder. Mas nesse tempo aí, o que já rolou o que o aluno faz com a prova, a gente não tem esse acesso. Então, eu prefiro muito mais a prova presencial, porque não é para vigiar a galera, não, mas é porque a prova me mostra se o povo entendeu, né? E se entendeu, é porque a gente está num caminho bom. Se não entendeu, se a resposta vem ruim da prova, a gente precisa melhorar em alguns detalhes. Então, essa discussão que a gente traz aqui, ela é legal por isso, para ver o que ficou de negativo, ficou de positivo, para a gente poder aprimorar, porque, pelo menos a GO, se a gente não tiver uma pincelada da parte prática, fica um pouco bem mais difícil, né? Porque botar o aluno toca paciente sem ele ter feito na robô é complicado. Mas a gente teve esse ganho aí do período passado para agora. E a expectativa aí, vamos ver o que os alunos têm para nos dar até de sugestão, a gente manter por enquanto a parte da teoria até que eu dar aula presencial ou remota, a minha aula é a mesma coisa, mas não tem interação com o aluno. Então, se voltar presencial, tô dentro, tô doido para isso acontecer. E a prática, que a gente programa agora, que está liberado, é a gente incrementar um pouco mais. Além da aula na robô, tentar levar os alunos agora também para consulta de pré-natal lá no Alba. Ok? Então, a expectativa é que o pessoal da turma vem trazer para a gente poder corrigir. Mas o EAD está puxado. Obrigada, Carlos. Carlos, você entrou atrasado, você não viu o anúncio do Luiz. A Lara depois passa para você, né? E lembrar para vocês e para a Sabrina que vai ter a liberação dos alunos dia 16 a partir das 2 horas. Os alunos e discentes vão ter que ser liberados para a conferência de abertura. Thalita, você está pronta? Então, eu vou te dar 20 minutinhos aí. Pode falar Deixa eu só colocar a apresentação antes de tudo. Tá, se passar um pouquinho, não tem problema, que a gente ainda tem aí, a gente vai até as 3. Ah, beleza, então. Boa tarde, gente. Vocês conseguem ver minha apresentação e conseguem me ouvir direitinho? Tá perfeito. Beleza, então eu vou apresentar para vocês, né, a avaliação das disciplinas do M7. Eu divido a representação da turma junto com a Júlia, mas hoje quem vai apresentar vai ser eu. Bem, primeiro de tudo, né, gostaria de ressaltar os pontos positivos, talvez tenha mais, mas a gente pensou no brainstorm nesses aí. O primeiro ponto, né, elogiar a qualidade das aulas no geral, as aulas foram muito boas, né, a gente deu uma estrelinha dourada aí para os professores convidados de reumatologia, as aulas foram excelentes, de ginecologia e obstetrícia também, as aulas foram muito boas. E nos professores convidados no geral, em relação a DIP e tudo mais, né. Outra questão também, né, a gente gostaria de elogiar, como já foi elogiado, o empenho da professora Sabrina. A gente sabe que foi muito difícil conciliar tudo isso, né, o remoto, o pessoal, o profissional, essa questão de não ter professor. Então, a gente gostaria de agradecer ela mais uma vez, porque com certeza sem ela o período não teria acontecido. E também outro ponto positivo que o professor Carlos levantou foi essa prática de obstetrícia no polo, né, que foi bem legal também, foi super interativo, o contato com os professores presencial fez toda a diferença aí nesse processo. Bem, eu vou começar dando as observações gerais de saúde do adulto agora. Um ponto, né, desse período foram muitas aulas fora do horário convencional. Né? Até botei a observação que nós entendemos a particularidade dessa questão, nós colocamos, mas entendemos que, né, por conta da existência desses professores convidados, a gente não tem como depender de um professor nesse horário comercial, né, de 8 a meio-dia, de 1 às 5. A gente só colocou como observação, mas a gente sabe que existe a particularidade dos professores convidados. Outra questão também que a professora Sabrina já levantou na apresentação dela é rever a passagem de trabalhos e mini-trabalhos para compensar ou uma prova única ou a prática. Né, a minha turma está completando aí o 3º período, né, de maneira remota. A gente tem percebido que existe nos professores um bom desejo de passar trabalhos para tentar compensar a parte prática e também para estimular o nosso estudo.
Mas, dependendo do contexto, essa passagem de trabalhos pode até virar ao contrário, né? Pode atrapalhar o acompanhamento do nosso estudo. Então, o M7 é um período que tem muito conteúdo, é muito denso de matéria, né? Inclusive, quando a gente iniciou a discussão sobre uma reforma curricular no colegiado, até levantei essa observação que tem períodos que são um pouco mal divididos, o M7 é um desses períodos, então a passagem de trabalhos faz com que a gente faça aquilo porque tem que entregar, né? E muito menos do que porque nós temos que aprender e estudar, né? Então, isso é uma observação. Outra sugestão também que a gente falou foi sobre avaliar a possibilidade de alocar reumatologia no início do período ao invés de no final. Porque, como a professora Sabrina falou, a gente teve essa semana de provas. E nessa semana de provas a gente não teve aula, mas tivemos algumas aulas de reumatologia. E eu ficava até com o coração meio assim, porque a adesão ia diminuindo ao longo dos períodos, e esses professores são convidados, e aí gera toda essa questão de, caramba, tem pouca gente indo, né, prestigiar o professor. Então, talvez colocar a reumatologia no início do período, que também é uma matéria complexa, também é uma matéria densa, solucionaria essas questões, né, e de colocar na semana de provas. Então, isso seria uma sugestão, se possível. Outra questão também foi uma discussão sobre atividade integrada, né? Alguns alunos acharam que a atividade integrada, apesar de ter sido legal, ela ficou um pouco, digamos assim, a dinâmica dela ficou um pouco, não ficou tão clara. E também atrelado à situação de que nós tínhamos que escrever todo aquele trabalho, enviar para os outros grupos, né, e discutir com os outros grupos, e às vezes um grupo fazia de uma maneira, outro grupo entendeu que era para fazer de outra forma. Então, com essas particularidades da entrega, nós achamos que não foi muito proveitoso. No entanto, a nossa sugestão seria manter essa atividade integrada adaptada a uma discussão de casos clínicos ministrada pelos próprios docentes, né, que era o que muitos professores faziam, né, que aumentava muito a interação na aula, inclusive. A professora Jussara do M6 fazia isso, o Pellegrini também fazia isso. Então, são maneiras de envolver a matéria, né, com esse conhecimento integrado das disciplinas, mas em formato de discussão mesmo, né, levantar diagnóstico etiológico, anatômico, enfim, manejo. Acho que seria mais proveitoso e interessante. Outra questão também, né, foi o outro ponto negativo, foi que houve a questão da denúncia e uma parte da turma ficou sem as práticas de nefrologia, né? Então, levantar isso aí para a gente poder repor. As observações específicas de saúde do adulto são referentes à DIP, mas isso aí seria um plano a longo prazo mesmo, né? Seria interessante, talvez, dividir a disciplina de DIP em DIP 1, DIP 2, como acontece com saúde da criança, por exemplo, porque realmente são temas, a gente até contou a quantidade de temas, e não tem como a gente olhar aqueles temas de DIP e falar, não precisa dar isso, que não é importante. A gente sabe que não tem como fazer isso. Então, talvez um melhor aproveitamento acadêmico se daria com a gente dividindo essas disciplinas, talvez entre o M7 e o M8, que é um pouco mais tranquilo. E em relação à disciplina de gastroenterologia, o professor Francisco não está aqui, nem o professor Ricardo, mas a nossa observação em relação à atividade que eles se propuseram no período passado, que foi a confecção de um artigo de revisão, né? Aí o tipo de revisão ficaria a critério do grupo, revisão sistemática, ou revisão de literatura, ou revisão narrativa. Mas, assim, a confecção de um artigo científico, né, todos os professores aqui sabem, todos os professores aqui são autores de artigos, alguns alunos também são alunos de IC, sabe que a confecção de um artigo requer tempo, requer um estudo hábil e uma tutoria, né, porque a gente tem uma defasagem geral na universidade sobre metodologia científica, e certamente não é confeccionando um artigo no meio do período que vai fazer com que a gente aprenda e obtenha essa até esqueci a palavra que eu ia falar. Essa habilidade, né? Então, essa competência. Então, a gente achou também pouco prefeitosa a construção do artigo, né? Eles não exigiram que a gente entregasse o artigo completamente pronto, mas ainda assim ficou algo do tipo, vamos fazer, né? Porque a gente tem que entregar, mas não foi legal, não foi uma atividade que a turma curtiu, porque justamente por isso, né? Eu acho que essa defasagem de produção científica talvez poderia ser compensada com a criação de uma disciplina eletiva de metodologia científica, que seria super interessante e é uma coisa que os alunos sentem falta. Bem, partindo para a ginecologia e obstetrícia agora, um ponto negativo no caso, na questão de ginecologia, foram as aulas extrapolando o horário do almoço. Né, nós tivemos muitas sextas-feiras com as aulas indo até 1h da tarde, sendo que 1h30 começava a aula de gastro. Então, a gente sabe que o período remoto, né, a gente acaba
se enfurnando aí, se imergindo em várias reuniões, né? E pela facilidade do remoto, pela facilidade de estarmos na frente do computador, perto da cozinha, perto do quarto, a gente acaba muitas das vezes, né, esquecendo os horários, mas eu acho importante obedecer esse horário de pausa, porque sexta-feira, por exemplo, era um período que o M7 tinha aula de ginecologia, de gastro e à noite de hemato. Então, às vezes, eu tinha que pedir para o professor Ricardo passar a aula dele para 2 horas da tarde, para a gente ter pelo menos 1 hora de almoço e de descanso visual da tela. Né? Então, um problema de ginecologia foi realmente essa questão das aulas extrapolando o horário do almoço. Outra coisa também, né, foi a prática de ginecologia, até corrigindo a professora Lara. Na verdade, a gente não teve nenhuma prática de ginecologia, nenhum grupo. Por conta dessa questão dos técnicos, o professor Rafael, infelizmente, não conseguiu a chave do laboratório, então nós não tivemos nenhuma prática de ginecologia, né? Então, deixar essa observação aí para a gente tentar discutir, né, a reposição da turma. A terceira foi o tempo de prova, gente. Isso foi um tópico, inclusive, levantado no período passado, na avaliação da turma dos meus veteranos, né? Existem muitas discussões que a gente pode levantar em relação à avaliação, né? Principalmente em relação à modernidade dos métodos avaliativos, acadêmicos e pedagógicos de professor-aluno. E a prova, sem dúvidas, né, ela é uma avaliação aí, né, o padrão ouro do ensino tradicional. Ponto. No entanto, gente, o que a gente tem percebido, não só nesse período e nos outros períodos também, é que os professores eles estão muito preocupados, né, com a conduta ético-moral dos alunos frente à prova remota. Eu acho que essa não deve ser a preocupação, porque aqui nós estamos lidando com adultos, né? E adultos responsáveis pela sua formação médica. Eu acho que o foco tem que ser se esse sistema avaliativo está servindo para, de fato, um aprendizado efetivo do aluno que está fazendo a avaliação. E 50 questões complexas, que não são 50 questões fáceis, né? São 50 questões complexas, a gente tem que ler, pensar para responder em 1h30, é muito pouco. Né? A prova era uma prova feita a toque de caixa, muito rápido, entendeu? Não dava tempo de pensar direito. Semestre passado, os alunos fizeram essa reclamação também, né? Acho que até aumentou-se a quantidade de questões em relação ao semestre passado, isso eu não lembro, não tenho como confirmar, mas eu acho interessante a gente fazer essa observação, porque realmente foi muito pouco tempo para a realização da prova. E uma sugestão para isso seria talvez separar a prova de ginecologia e separar da prova de obstetrícia, né? Para a gente tentar resolver essa questão aí. Outra questão também seria uma sugestão, talvez fazer mais práticas, né? Mas acabou que o professor Carlos até levantou que vocês vão fazer a questão do pré-natal no Dona Alba, acho que isso seria super interessante, né? Cada matéria que a gente tem o primeiro contato no teórico, geralmente o professor sempre começa com a aula de quê? Anamnese e exame físico em ginecologia e obstetrícia, anamnese e exame físico em otorrino, anamnese e exame físico oftalmo, etc. Então, talvez adicionar uma prática aí para a gente pegar essa mão de propedêutica inicial daquela especialidade, para a gente ir para o internato já com essa noção, seria bastante interessante, mas isso fica de sugestão, né, para a organização dos demais períodos. E outra observação final importante, que também nós sentimos falta, né, em ginecologia e obstetrícia, foi da revisão de prova, né, a vista de prova. A vista de prova, né, nos períodos passados, a gente também teve um problema com isso, com os professores. A vista de prova, gente, ela também tem o fundo pedagógico, né, de orientar o aluno no aprendizado dele. Então, se a gente sabe e entende que a gente errou, a gente deixa de errar, né, ou erra menos aquele processo. Então, a vista de prova é essencial, né? Principalmente na prova de ginecologia e obstetrícia, que era a maior prova que a gente tem no nosso período, né? Então, a discussão das questões ia ser muito proveitosa para a gente, tá? E lembrar, né, que é previsto no SEG, na resolução 0496, a nossa revisão de prova, né? Até para orientar a gente no nosso conhecimento, né? Nem tanto para recurso, nem tanto para solicitar ponto, mas, né, mais com o fundo da gente entender o que a gente errou, o que a gente deixou de errar, né? Não só frente à liberação de um gabarito, único exclusivamente, mas também da discussão da avaliação que a gente teve. Então, era isso. Gostaria de agradecer aos professores, né? O período remoto está muito cansativo para todos nós, ninguém aguenta mais. A gente queria muito estar na sala de aula vendo vocês, sério, está muito complicado, né? Tá extenuante, até a questão das câmeras também, que o professor Carlos falou, realmente a gente sente falta,
né? Às vezes a questão da câmera fica complicada por conta do excesso de aluno, né? A minha internet de Nova Iguaçu não suporta nem essas daqui que estão ligadas aqui no Google Meet. Então, a gente também está sentindo muita saudade do presencial. A gente espera que esse período, né, passe o mais rápido possível para a gente conseguir aproveitar mais a nossa graduação. E era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Thalita. A Larissa levantou a mão. Você quer falar, Larissa? Foi sem querer, professora, desculpa. Foi sem querer? Tá. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Então, não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu depois queria falar sobre a atividade integrada de saúde do adulto 3, mas Lara, Carlos, Sabrina, vocês querem pontuar alguma coisa inicialmente? Mari, se você quiser começar, pode começar. Eu só estou aqui, eu falo depois de você. Pode ser por mim, sem problema. A minha experiência com essa atividade integrada, que foi a primeira que a gente fez, né, foi muito positiva. Eu acho que ficou faltando um fechamento, o retorno aí da parte escrita comentada para vocês. Eu cheguei a fazer alguns comentários, mas acho que a Sabrina acabou não compartilhando, porque só eu comentei. Para correção, estava um pouco atribulado. Mas eu gostei muito da experiência que eu vi vocês tendo, fazendo esse caso integrado. A gente pode tentar facilitar as instruções para que não tenha aquela divisão, porque 2 grupos fizeram casos muito didáticos, não tendo tanta integração assim, e outros fizeram 2 casos muito vida real. E eu acho que tanto a elaboração dos casos como a elaboração do plano foi uma experiência que eu vi vocês crescendo nela. Então, eu acho que ela é mais... Assim, eu entendo que vocês ficarem numa posição passiva e verem os professores discutindo, pode funcionar? Pode. Mas eu acho que vocês botando a mão na massa, vocês têm um crescimento muito maior. Apesar de, obviamente, ser mais trabalhoso e nem sempre é fácil ter a dinâmica de grupo, né? Que tem nesses trabalhos. Mas eu acho que se vocês tivessem recebido os comentários finais e visto como é que o plano de vocês tinha saído, vocês teriam uma sensação de realização melhor da atividade. O complexo das discussões de caso, de uma forma integrada, é a gente ter os professores presencialmente, né, sincronamente, no mesmo local. Vocês viram que isso é difícil até nessa forma que a gente fez, né? Então, por isso que eu acho que a discussão de caso clínico, só com um professor não acomodaria a ideia da integração, e eu acho que o que ficou faltando mesmo foi esse retorno para vocês do plano escrito. Mas eu acho que a experiência foi muito válida. Eu acho que vocês cresceram muito. Essa foi a minha posição, assim. Então, trocar ela para uma simples discussão de caso com um professor não seria o ideal, e com vários professores a gente também cria um problema aí logístico, de manter vários professores presentes. Era isso que eu queria comentar. Eu acho que ficou faltando realmente o retorno. Thalita, pode falar. Eu acho que ia ser ótimo mesmo essa questão do aumento, né, do retorno e de criar esse modelinho pré-pronto, tipo, justamente para tentar dirimir essa diferença da confecção dos próprios casos em si, né? Que acaba que os alunos também notam essas diferenças, então acho que seria muito interessante. E assim, quanto à orientação, foi ótimo, professor, assim, você e o Rodrigo estiveram muito presentes nas correções, assim, foi excelente mesmo. Mas talvez esse retorno final e esse modelo pré-pronto, acho que seria interessante também. Sabrina, o que eu acho que a gente pode fazer nesse semestre agora é pegar um dos casos que eles fizeram no modelo que a gente acha que é o que a gente quer com essa disciplina, que é de integração, e mostrar para essa turma que está chegando o que a gente está esperando, porque eu acho que assim, eles têm uma ideia do que fazer, assim, e aí tentar puxar mais para o lado casos de vida real, que são complexos e difíceis mesmo. E, obviamente, talvez até marcar um encontro, talvez, síncrono, com os professores e os alunos para dar o feedback, o retorno comentado por escrito do plano de conduta deles e marcar um dia de dúvidas, que eles já tenham lido e acessado esses feedbacks e possam tirar dúvidas. Porque, inclusive, corrigindo, eu fui buscando vários artigos de coisas que não eram muito da minha área, que já estão enferrujadas, né?
E aí eu tinha vários artigos, eu quase disponibilizei, mas eu falei assim, vamos esperar o que a Sabrina vai fazer. Mas eu acho que foi assim, na Saúde do Adulto 3, foi o grande ganho, eu acho, foi o monitor e essa atividade integrada, foram os meninos dos olhos desse semestre. Assim. Talvez até conversar, por exemplo, marcar, não precisa ser tudo no mesmo dia. Vamos supor, o professor Ricardo de gastro não pode no dia tal. E aquele grupo que é o de gastro e o grupo que vai responder o de gastro tá lá. A gente pode marcar o dia que aquele professor pode estar presente para fazer aquela discussão no dia em que ele pode estar presente. Ou ver um professor convidado de reumato e gostaria de participar, mesmo que seja à noite. Pegar o grupo que vai ter reumato e alocar para aquele dia. Talvez seria um método também de juntar, né, esses professores de outras áreas na discussão. O professor de reumato é o mais difícil, mas os outros a gente consegue com mais facilidade. Então, quando vocês vou começar pela atividade integrada, pelo que vocês falaram, eu acho que esse é o ponto que a gente pode melhorar. Além do retorno, essa questão do retorno da parte 2, isso já está dentro do script, né, do cronograma do próximo período, porque a gente realmente aí ficou ruim. E essas melhorias eu acho que a gente vai conseguir ajustar. E essa participação do docente foi justamente o que a gente conversou na nossa reunião de professores, e tanto que foi um ponto que eu coloquei, né, Mari? Por exemplo, se a gente reduzir nossas atividades complementares, individuais, ali dentro, né, daquela especialidade, a gente vai ter mais tempo, porque realmente falta tempo até para o professor. A gente vai ter mais tempo de se dedicar na correção, na elaboração junto dos alunos da atividade integrada, porque eu acho que realmente vocês foram muito bem, assim, né? Foi muito bonito de ver aquela discussão, aquela riqueza de discussão, vocês vendo o paciente como um todo, sabe? Não era uma parte ali, só a doença reumática ou só a infecção, tá? Então, vocês viam a questão dele ser um idoso, do que seria melhor indicado de medicamento, de proposta medicamentosa. Então, isso foi muito rico, sabe? Eu acho que a grande questão é a atividade integrada isolada e a atividade integrada dentro da saúde do adulto 3, que já é uma disciplina muito puxada, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que equalizar para que não fique uma sobrecarga muito e acabe sendo uma coisa negativa, né? Então, eu acho que a gente tem que chegar ainda nesse ponto, sabe, Mari, Thalita, de que... Porque a construção foi muito rica, né? Vocês deram esse retorno para a gente. Só que colocando ela dentro da disciplina, ficou realmente uma coisa muito pesada, porque aí tinha todas as outras atividades, tinha prova, enfim, né? E aí acaba que no bolo, né, ela fica uma coisa... pode parecer uma coisa negativa, tipo, mais um trabalho, né? Mas eu sou a favor de tirar todas as atividades complementares e deixar só a atividade integrada, porque eu acho que a riqueza que tem ali, a gente não consegue alcançar com esses quiz, com essas coisinhas que a gente fica colocando ali para ter uma pontuação, sabe? Então, eu acho que a gente vai tentar chegar nesse meio termo, nesse período, melhorar isso. E outro ponto de gastro, né? Isso também a gente levantou na reunião dos professores, Thalita, e tanto Ricardo como Francisco já estão revendo isso. Eles tiveram uma avaliação positiva da turma anterior, eu não lembro qual foi a turma, em relação a essa atividade da construção do artigo, né? O que a turma colocou como ponto negativo foi no final, que eles não tiveram retorno, né? Assim, faz aí e não tiveram muito retorno, feedback, né? E isso foi um ponto que eles questionaram. E agora eu acho que, mais uma vez, é uma atividade interessante, mas é uma atividade muito complexa. E quando você soma uma atividade integrada, que também é uma atividade complexa, né? Acaba que fica cansativo, né? Então, tanto que eles estão revendo, né? E manter, acho que só o seminário, enfim, manter só uma atividade para que vocês tenham mais tempo para se dedicar no que é proposto aí de atividade dentro do período. Então, acho que a gente está chegando aos poucos nesse meio termo, né? Porque, assim, até dar o feedback naqueles artigos todos de uma maneira completa para a turma, logo naquele finalzinho do período, fica difícil até porque era o Francisco que organizava, né? Ficava até difícil para ele, porque, assim, muito corrido. Entendeu? É muito corrido. Então, eu acho que chega no final do período, tem várias coisas, tem prova, tem... Exatamente. Enfim. E por isso que a gente está colocando esse retorno... Desculpa, eu ia falar que esse período agora a gente está diminuindo o número de atividades
complementares, para dar mais ênfase para a atividade integrada, né? E também a gente sabia que reumato no final do período não ia ser muito bom, mas infelizmente foi o que foi possível fazer. A gente já está tentando ver se a gente corrige isso. Vai ser o contrário. Esse período, como a gente tem a Eliane, né, que entrou, a substituta, a gente vai começar com reumatologia e saúde do trabalhador fica para o final. Então, a gente já trocou. O período passado a gente não pôde trocar, porque, enfim, era dentro do que a gente conseguiu, dentro do que o colaborador podia, né? Então, meio que a gente dependia muito disso. Mas esse vai começar com reumato. Ó, Luiz e o Carlos abriram a mão, Luiz levantou primeiro. Então, vou deixar aqui a ordem, depois o Carlos fala. A minha fala vai ser rápida. Só para acrescentar que a gente vai ter prova para professor substituto, que vai acontecer na próxima semana, na próxima quinta e sexta, que são 4 vagas. Então, a gente deve aumentar aí o aporte de professores também. E a vaga será para clínica médica. Então, vai ser tanto para o M7, quanto também para semiologia e propedêutica. Então, a gente vai fazer essa distribuição desses 4 novos. Espero que tenham candidatos, né? Porque da última vez só vieram 2 candidatas e só uma foi aprovada. Vamos ver agora, né? É isso. Obrigada, Luiz. Carlos? Bom, vamos lá. Em relação à GO, Lara quer falar? Ou posso... Se quiser, pode começar. Não, em relação a, primeiro, a ginecologia, extrapolar o horário, a gente vai conversar com os 2 professores que são responsáveis pela gineco, Rafael e Sandra, e pedir para tentar não extrapolar, que realmente uma sexta-feira, com uma carga horária, né, de aula pesada igual tem o M7, vem tentar começar mais cedo para finalizar pelo menos aí meio-dia, ou meio-dia e 50, de repente ajuda vocês, né? Não, meio-dia é o ideal. Então a gente vai conversar com ele. Em relação à prática, na GO, a gente não tinha muita prática plena, mesmo no presencial, mas a prática de consulta de pré-natal é muito importante, e do contato com a robô também é muito importante, e da gineco. E a gente, voltando com isso, tentando voltar agora, acho que melhora a qualidade de informação para vocês. Porque quando chega no internato, eu recebo vocês no internato, eu sou responsável pela rodada de saúde da mulher no internato, e a gente tem visto essa diferença. Então, acredito, vocês deram sorte no finalzinho de ter feito contato com a robô, sou extremamente fã dela. Quem me conhece sabe que só não largo meu casamento para ficar com a Noelle, porque não dá certo, mas eu sou muito fã dela porque a Noelle ela é muito próxima do real, né? Então, o aluno sai com uma noção legal. Então, isso a gente vai manter agora e tentar começar a levar de volta lá para o pré-natal. E em relação à prova, eu tenho que fazer o meia-culpa. A prova foi culpa minha. Na primeira prova, eu fiz uma lambança naquele negócio do Google, porque assim, eu estou muito sobrecarregado em relação ao internato, M7 e residência médica. Então, na confecção lá da prova, eu não consegui botar a identificação plena, não conseguia voltar a informação para vocês, e acabou que eu não tinha como devolver a prova para a gente fazer a discussão. E eu sei que está dentro do regulamento fazer a discussão de prova, acho que é válida a discussão, realmente dá para tirar dúvidas, e no segundo momento, a prova ficou no finalzinho, e quando a gente teve a chance de fazer a aula prática, a gente se mobilizou para montar a aula prática, e aí acabou não sobrando espaço para discussão da prova. Eu sou muito rigoroso com prova, porque eu acho que vale a pena. Um treinamento, a vida é prova o tempo todo. Okay? É concurso, é prova de residência, é prova de final de faculdade, então sempre tem a prova. E talvez eu tenha exagerado no tempo, de ter pouco tempo para a resolução das questões. Em relação à quantidade de questões, não, os concursos são assim. O concurso tem 100 questões, não são 50. Então, ali, por que eu ponho 50? 25 de cada uma. É para a gente ver se o ganho de conhecimento de vocês foi positivo. Concordo que o tempo dá para melhorar? Talvez dê sim. Eu dei 3 minutos para cada questão. 3 minutos para questão é um tempo bem razoável, porque tem questões complicadas e outras nem tanto. Mas talvez tenha atrapalhado. A gente dá um pouco mais de tempo, ajude.
Mas por que eu faço a prova nesse modelo? Porque é também um treinamento, assim eu faço no internato e tem dado certo até agora, é um treinamento para vocês no momento do vamos ver, né? Que é a prova de residência, que é muito complicado, e a prova para concursos públicos. Então, treinar vocês nesse modelo e até dar esse apavoramento aí com o tempo vai ajudar vocês lá na frente. Vocês agora acham que não, mas lá na frente, um dia vocês vão lembrar de mim, dizer, pô, valeu, eu treinei naquele apavoramento, agora consegui fazer uma questão melhor. Mas tudo bem, como foi uma reclamação que se repetiu, aí a gente, conversando aqui, a gente pode realmente fazer um modelo diferente. E quando é presencial a prova, aí o tempo é mais tranquilo, porque a gente está ali olhando vocês. Então, esse tempo mais rápido aí para responder as questões é por conta do modelo remoto, né? Porque é só pegar aquela questão e jogar no Google que, de repente, aparece a resposta. Então, você, Thalita, falou que vocês estão preocupados em fazer a prova para mostrar conhecimento. Esse é o meu desejo pleno. Eu quero que você resolva uma questão e trabalhe o seu raciocínio para falar, pô, eu tenho capacidade de responder quando alguém perguntar alguma coisa de GO. A gente sabe que não são todos. Então, na média da turma, a gente tem que fazer com alguma dificuldade para que somente fazer uma prova para tirar uma nota não seja o habitual. O habitual é o que você falou. O habitual não, o desejado. Que o aluno curta fazer a prova, raciocine, pense o que vai responder, e aí ele está demonstrando o conhecimento dele. Né? Mas como a gente não sabe que isso não é a realidade para todos, acaba que a gente tem que dar alguns apertos em determinado ponto para poder ficar mais próximo do tradicional. Tá? Mas aí eu vou tentar fazer essa adequação aí. Alguém fez conta, não deu 1,5? Não, galera. Eu botei ou 2 ou 3 minutos. Mas, beleza. A discussão de vocês tem sentido. O argumento é bom e a gente vai repor. Meu objetivo não é exorcizar o aluno, não é isso não. É, primeiro, treinar vocês para provas que são importantes aí de fazer, são difíceis de fazer, e tentar fazer o que Thalita disse que os alunos tentam fazer. Curtir fazer uma prova, raciocinar, para poder mostrar e trabalhar esse conhecimento. Porque nesse modelo remoto, galera, está muito difícil fazer essa avaliação. E a avaliação não é nota, é avaliação se o que a gente está fazendo está prestando. Né? E a sugestão que vocês deram para a saúde do adulto, em relação a caso clínico, a gente vai conversar aqui na disciplina, mas eu acho que é melhor do que seminário. Vamos ver se vale a pena a gente fazer isso aí, porque tem também isso aí de trabalhar o raciocínio. Né? Ouvir a queixa, entender suposição de diagnóstico, que exames a gente vai pedir, então a discussão fica mais rica. Aí eu vou roubar essa ideia que vocês deram para saúde do adulto, para a gente trabalhar aqui na saúde da mulher. Então era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Carlos. Realmente, 3 minutos por questão daria 2h30 de prova, e parece que eles tiveram 1h30 só. Aí, enfim. A Lara também levantou a mão, e aí depois, em seguida, a Thalita. Rapidinho. É porque tudo na saúde da mulher a gente compartilha, então a culpa foi de todo mundo, tá? A gente faz a prova junto, o Carlos só põe lá, deu confusão, deu para todo mundo, e eu peço desculpa, porque a gente está com muita dificuldade, de verdade, de fazer essa avaliação. Da mesma forma que eu tenho dificuldade de dar aula sem ver vocês, sem olhar, sem saber se vocês estão entendendo ou não, o Carlos também tem, o Cris também tem, e aí vai. E eu vamos levar para os professores da gineco essa questão de extrapolar o horário, vou conversar com eles. Peço desculpa pela aula prática, de verdade, eu achei que tinha sido um grupo que já era ruim, ninguém ter tido pior ainda, mas assim, eu vou conversar com eles, embora não tenha sido uma coisa obrigatória, tenha sido só uma sugestão e um pedido, eu vou conversar para a gente fazer um esquema de botar pelo menos um aluno de vocês por grupos novos, e aí a gente vê como que a gente consegue repor um dia extra, enfim. Eu vou conversar com eles porque eu acho importante a prática e para ver se a gente consegue repor, a gente vai se esforçar para isso. Eu tinha falado essa questão do seminário, Carlos, realmente a gente trocar por caso clínico, pelo menos por enquanto, e se der certo a gente mantém para ver se a gente tem mais proveito. E se vocês acharem interessante também, eu posso tentar convidar professores para dar alguma aula diferente, para até mudar, né, quem está dando a aula,
Se for interessante, se vocês acharem que é válido, eu posso convidar a gente também para dar. Que bom que vocês gostaram da aula teórica, mesmo com todas as dificuldades. E a gente vai levar todas essas questões negativas para a gente tentar aprimorar. Podem ficar tranquilos. Obrigada, Lara. Thalita, você tinha levantado a mão? Não, foi sem querer, professor. Tá. Mais alguma questão? A Ana Carolina está elogiando aulas que foram iniciadas com questões também. Deixa eu ver aqui o chat. Esse modelo, uma das minhas aulas começa assim, estimular o raciocínio, eu acho que é um caminho muito importante, né? E os casos clínicos, eles condensam isso aí. Então, é um assunto bom para a gente pensar, pelo menos lá na GO, né? De bater mais nessa tecla aí. Caso clínico é legal, e é o que é o nosso dia a dia. Então, quando a gente percebe aí as respostas de vocês aí, em algumas coisas que são boas, realmente, ele integra, até em relação à saúde do adulto aí que falaram, o caso clínico também integra uma atividade. E Lara, se quiser chamar convidado para os dias das minhas aulas, tudo bem, estou dentro. Né? Pois é, eu acho que seminário cada vez, ainda mais seminário valendo nota, cada vez se torna menos produtivo, porque a mentalidade dos alunos é ficar pensando na apresentação dele, no que ele tem que entregar, e depois vem um momento de estafa, um período pós-ictal, que ele não presta atenção em nada, né? Então, tanto que na aula de CEPS que a gente faz, eles têm que fazer uma apresentação, eu tirei o preço, tirei o ponto, o valor da apresentação e só considero o valor do teste, porque a gente desvia o foco do aluno do que é importante, né? Então, eu tenho usado cada vez menos seminários, né? Isso que eu ia falar. E no final, você pode começar a aula, né, com a indagação, com uma pergunta, um caso clínico, e no final pode dar esse textinho. E aí já é até uma atividade aí que você pode pontuar, né? Já fica e dentro, faz o aluno participar da aula, né? Porque tem uma atividade com a pontuação no final. Então é bem interessante esse estilo mesmo de aula. Luiz, você levantou a mão. Não, que eu lembrei do seminário. O seminário tem coisa louca, né? Tem essa coisa da exaustão, né? Do cara que vai apresentar, e também do parabéns de toda a turma, né? É uma forma de incentivar a nota também. É uma coisa que eu realmente, seminário, a cada dia que passa, eu vejo que ele não é tão produtivo. Acho que a discussão de caso clínico, eu concordo com vocês. A discussão de caso clínico é um barato, porque faz o aluno, e também essa questão do pré-teste e pós-teste também é uma forma de você incentivar também o raciocínio. Também eu acho uma atividade legal. É isso. Agora eu vou ter que ir para outra sala um pouquinho, pessoal. Depois eu volto, se der tempo, tá bom? Tá. Vou fazer só uma observação. Eu acho que o fato de apresentar os trabalhos, isso é importante para o aluno, porque o aluno precisa pegar. Thalita está apresentando maravilhosamente bem, ela não estaria apresentando assim se ela não tivesse, ao longo da faculdade, feito outras apresentações. Mas eu acho que quando você põe o peso da nota, o enfoque, né, acaba indo para outro lado. Então, eu não tenho usado o seminário como forma de avaliação, usar a apresentação como avaliação. Mas a gente ainda usa, né? Eu uso na aula de CEPS, às vezes eu uso na aula de delírio. A atividade integrada tem uma parte que é da apresentação, mas o peso do trabalho não depende só da apresentação, até porque a nota fica em cima do pobre coitado que está apresentando para o grupo inteiro. Então, eu acho que isso alivia e coloca o foco no lugar correto, assim, da atividade. Mas apresentar é importante para os alunos também, para vocês terem essa desenvoltura, né? E, Mariana, apresentar um caso clínico também faz sentido, né? Apresentar caso clínico pode ser numa apresentação de um congresso, né? Apresentação de um caso clínico e tal, e nos rounds que eles vão fazer pela vida, né? Afora aí. Então, avaliar uma apresentação de caso clínico com discussão é melhor do que o seminário. Realmente, o seminário ele fica pesado. E na nossa avaliação do seminário, todos apresentam uma parte do trabalho, mas a gente tenta perceber ali no grupo, que por via remota também é mais difícil, o conhecimento deles é só naquele pedaço que ele apresentou, ou o conhecimento está geral, né? Ele leu o tema inteiro.
Então, o seminário dificulta um pouco por ser denso, grande e tal. Talvez seja na hora de... Talvez não, acho que está na hora da gente modernizar isso aí mesmo. Agradeço as sugestões aí, que vocês tinham dado para a saúde do adulto e a gente vai tentar roubar, mas eu acho que o caminho é importante isso aí, né? É o aprendizado não só naquele tema ali, até para avaliar o aluno fica mais complicado, mas no todo. Acho que vale sim. Beleza. E tem uma coisa também muito interessante, né, para finalizar, o pré e pós-teste é muito bom, a professora Badira fez isso com o CEPS, eu adorei, foi sensacional. E uma coisa também é que as revistas das especialidades, elas têm aqueles casos clínicos, né, às vezes já publicados, isso até pode ser reaproveitado, ao invés de apresentar um seminário, o aluno vai lá na revista, pega o caso clínico daquele assunto, apresenta e discute, eu acho isso muito bacana também. De acordo, isso aí. Obrigada, Thalita. Eu não sei se tem alguém aqui que era da M6 e que está entrando na M7. Por favor, se tiver, quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, compartilhar alguma angústia, estamos aqui para acolher vocês e dar boas-vindas também. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu quero parabenizar a turma apesar da dificuldade aí, eu falei isso no final, né? Apesar da dificuldade da história remota, a gente viu que diversos alunos se empenharam nesse mergulho aí para aprender. É lógico que eu sempre vou defender a GO, que eu sou um fã da GO, e ver alunos dando conta do recado, quando alguém da família pergunta sobre gravidez, quando alguém da família pergunta sobre corrimento, e a gente, eu tenho essa vantagem, Lara não tem isso, eu tenho, porque eu vejo esse pessoal lá no internato. Então, ver que o M7 funcionou, né, mas não depende só da gente, professor, depende do aluno. Então, quando eu vejo que funcionou, isso me deixa muito feliz. E a turma, eu não vi ainda se funcionou, não vou recebê-lo só lá em 2024 no internato, então lá tem tempo ainda. Quando eu puder fazer essa... Brincadeira, tá, gente? Não é 2024, não. É 2022. E quando eu receber vocês, eu vou fazer essa avaliação plena. Mas o que eu observei, que eu pude captar aí, tinha bastante gente interessada, né, de aprender. E aí, quando eu vi agora o que Thalita falou em relação à prova, isso também me deixa mais confortável na situação de instrutor ou de professor, de perceber que vocês estão a fim de aprender mesmo, né? Não é só ganhar o diploma para começar a botar o pé na estrada, não, mas é de aprender. Então, isso deixa o nosso coração mais acalentado aí. Então, parabéns para a turma que conseguiu aí passar por esses percalços todos do ensino à distância e que o aprendizado aí tenha ficado firme aí dentro de vocês, tá bom? São sobreviventes, né? Sobreviventes da pandemia aí, no outro sentido. Eu queria também só destacar aqui a participação do Rodrigo. Eu acho até que ele já saiu, mas como está gravado, vai ficar registrado, que ele foi excepcional, gente. Foi excelente o monitor. A nossa experiência com ele na monitoria foi ótima, de organização, de dedicação. Então, ele está de parabéns. E eu acho que, assim, como uma estreia, um projeto piloto, essas atividades integradas na SAD 3 funcionaram e a gente tem que investir aí para melhorar. A turma é muito boa, tem alunos muito dedicados, que a gente vê que estão correndo atrás, são excepcionais. Então, eu desejo muita sorte para vocês. Eu já estou encaminhando para o encerramento, porque não teve mais comentários, então a gente vai terminar um pouco mais cedo, o que não é ruim para ninguém, né? Mas, enfim, a turma é excelente, tem alunos muito dedicados, a gente percebe isso, né? Transparece quem é dedicado e quem não é, mesmo com a tela fechada. A gente acaba vendo vendo a pessoa, a gente consegue ver um pouquinho, não é tão próximo. Mas eu queria desejar boa sorte para vocês. Para mim, vocês agora estão entrando no pior período, que é o que tem um monte de cirurgia, que eu não gosto, mas há quem vai gostar aí, né? Desejar boa sorte para vocês, eu não encontro mais vocês, né? Igual o Carlos. Então, muito sucesso, muito estudo. E lembrem, a faculdade é o melhor momento, gente. Lembrem de aproveitar também, tá? De criar um espaçozinho para aproveitar. Tá bom? Tá difícil. Obrigada, professora. Obrigada a todos os professores. E até o internato, né? Se Deus quiser, ano que vem, finalmente.
Eu não vejo vocês, mas eu pergunto sempre, tá? O Carlos me manda notícias. Manda minha Então, pergunta eu mesmo. aproveito. Parabéns. Vocês não gostam do online, gente, vocês estão sobrevivendo a isso, com história para contar e estão saindo mais fortes. A gente está conseguindo fazer uma boa limonada aí. Até uma não sei uma caipirinha, mas uma limonada a gente está fazendo com esses limões. Se a gente sobreviveu até agora, cirurgia online vai ser mole. Não sei como vocês vão fazer isso, porque cirurgia é maravilhoso, mas online... Não, pode só ser a que aula. seja presencial, né? Agora abriu para presencial, então, gente, já deu tudo certo. A pior parte já foi, já passou, tá ótimo. Pois é, gente. Bom, obrigada. Pode falar pela turma. Pode falar. Não, é porque eu entrei atrasado, mas eu queria agradecer uma coisa que eu achei muito importante também, que foi o acolhimento, assim, que eu senti, independente da correria, que é o 7º período, para gente, para todos vocês, com certeza, né? Então, assim, mas eu achei que fez muita diferença nesse período, assim, nesse formato online e tudo, mas, assim, comparando, eu particularmente, tá, Francília, não é turma isso não, tô falando eu. Os outros períodos que eu vivi, assim, também, eu achei que mesmo nesse formato, vocês conseguiram passar esse acolhimento pra gente. E foi muito importante, particularmente para mim, eu acho que isso é, assim, é essencial, e eu queria agradecer muito a vocês, tá bom? Por tudo. Francília, foi um prazer te dar aula. Espero que eu consiga ajudar você na sua formação. A gente vai se ver na LAG. Eu consegui levar a Francília para o lado negro da força, que é uma futura geriatra aí. Então, vamos com tudo. Verdade. Olha Calma, calma, que ela não passou pelo internato. Tá gravado. Professora, é porque eu já sou mãe e seria muito doido para mim entrar no obstetrícia, mas eu adoraria também. Então, calma, tudo tem seu tempo. Eu vou passar pelo internato ainda. Então, ó, tá gravado que você vai fazer geriatria. Se você não fizer agora, lascou. Ela tem toda a liberdade do mundo para fazer o que ela quiser, entendeu? Mas a gente já tem esse vínculo aí, né? Eu já senti que eu Verdade. A Sabrina tá dando parabéns. Não, tô sentindo que tem uma forçação de barra aí, mas tá beleza, tá valendo. Eu só tô falando isso porque ela me falou isso, tá, gente? Jamais faria essa coerção sobre o aluno. E até porque eu mudei de ideia. Eu já mudei de ideia várias vezes. Eu não era professora no início, enfim. A gente tem direito a mudar de ideia, tá? Enfim. Gente, vamos encerrar, então, a sala. Se alguém mais... Última chance de algum comentário surgir. Senão, a gente encerra aqui a sala. Eu não sei se a coordenação tem que interromper a gravação ou se eu acho que para automaticamente, né? Pelo menos meu conhecimento. Acho que quando você acabou, né? desliga aí, acaba a gravação também. É porque a sala não é minha, né? Então, ela vai ficar aqui sozinha. Mas, enfim, daqui a pouco ela está aqui. Obrigada, pessoal. Boa sorte na M8. Sejam bem-vindos à M7, quem estiver chegando agora. E bom semestre para todos nós. Um semestre curto, né? Quem sabe. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Realmente. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau.